E aí, gente, tudo bem? Falar sobre o fígado agora, depois eu mando a aula de TGI para vocês também. Começando pelo sistema porta, para a gente entender a anatomia, e depois fica mais fácil da gente entender como o fígado vai agir. Então, a gente tem esse sistema porta, né, a veia porta entrando no fígado, e ela é formada pela junção da veia esplênica, que está vindo lá do baço, com a veia mesentérica superior, aqui que está vindo lá do intestino. Então, os produtos da digestão aqui, eles são reabsorvidos pela veia intestinal e vão para a veia porta também. Então, eles se direcionam ali para o fígado. Essa veia porta, no fígado, ela vai se dividir em vários ramos e vai ir lá para os lóbulos hepáticos. E daí a gente tem essa estrutura aqui, com uma veia central no meio, com esse sangue que estava vindo da veia porta, confluindo aqui para o meio na veia central. Essas várias veias centrais de cada lóbulo hepático vão se juntar, formar a veia hepática, que desemboca na veia cava, que depois vai lá para o átrio esquerdo. Então, como que é a estrutura aqui desse lóbulo hepático, que é a unidade básica do fígado? Como eu tinha dito para vocês, tem a veia porta, ela vai dar vários ramos quando ela entra aqui no fígado, e daí esse sangue que está caminhando aqui na estrutura, ele está no espaço que é chamado de sinusoide, então é esse espaço aqui onde o sangue está indo, e ele está confluindo lá para o meio, que é quando a gente tem essa formação aqui da veia central. Então, o fígado tem vários lóbulos hepáticos, né, várias estruturas dessas aqui, com uma veia central no meio, e essas várias veias centrais vão se juntando depois para formar a veia hepática. Além desse sangue que está vindo da veia porta, que está indo para os sinusóides, a gente vai ter sangue vindo da artéria hepática, que também vai desembocar aqui nos sinusóides. Então, a gente tem a mistura aqui do sangue venoso e arterial que vai ir lá para a veia cava. As células principais aqui do lóbulo hepático são os hepatócitos. Então, a gente tem essas placas de hepatócito no meio da estrutura, e elas são as grandes responsáveis ali pelas funções hepáticas, então a produção da bile e a excreção desses produtos aqui nos canalicos biliares. Então, elas têm um metabolismo delas, elas jogam substâncias aqui nos canalículos que ficam no meio delas, e esses canalículos de cada um dessas placas de hepatócito vão se juntando até formar o ducto biliar, que vai lá em direção à vesícula biliar, onde a bile vai ficar armazenada. A gente vai ter também esse espaço de Disse, que é um espaço que fica entre os sinusoides e as placas de hepatócitos, e ele está em comunicação com o sistema linfóide, né? Então, ele possui linfa ali, esse sistema é responsável por fazer a reabsorção desse, a drenagem ali desse líquido extracelular. E fazia a comunicação também aqui entre o sangue, esse espaço vascular, com as células, o espaço intracelular. A gente vai ter as células de revestimento, né, que estão formando essas estruturas. Então, aqui as células endoteliais vão revestir as veias, vão revestir o espaço de Disse. E a gente vai ter, junto com essas células endoteliais, as células de Kupfer aqui, que seriam as células do sistema imunológico, que são responsáveis pela defesa ali no fígado. Então, lembra que eu disse que os nutrientes que vêm do intestino, eles todos vão ali para o sistema porta, então eles passam pelo fígado, que seria uma porta de entrada ali para o que está vindo do intestino, porque existe o risco de vir algum micro-organismo, alguma coisa que faça ter uma infecção. Então, essas células de Kupfer são células especializadas ali no fígado do sistema imunológico. Como que é a morfologia do hepatócito? Então, a gente vai ter três tipos de membrana nele. A membrana basal, que é responsável pelo contato ali com o espaço de Disse, e que vai ser a responsável pela reabsorção, pela absorção ali daquele conteúdo que está vindo da veia cava. Da veia cava não, da veia porta. A gente tem a membrana lateral, que vai ficar entre os hepatócitos,
e a gente vai ter uma membrana apical, que é a estrutura que vai formar ali os canalículos biliares, em que esses hepatócitos vão jogar as substâncias ali dentro desse canalículo. Então, o que é a bile, né? Essa substância formada pelo fígado? Ela é uma solução que vai conter ácidos biliares, que são responsáveis ali por auxiliar no processo de digestão, fazendo a emulsão da gordura. E ela também vai servir como um meio de excreção de alguns produtos que o corpo precisa se livrar. Então, principalmente a bilirrubina, que vem do metabolismo das hemácias, e o colesterol em excesso. Essa substância, né, vai ser secretada pelos hepatócitos ali nos canalículos biliares, mas ainda não é a solução final. Então, ao longo dos canalículos, a gente vai ter essas células chamadas colangiócitos, que são responsáveis por fazer esse balanço final através da secreção de mais algumas substâncias e eletrólitos ali e reabsorção de outras ao longo desse caminho que a bile vai fazendo. E daí, por fim, a gente tem a formação da bile, esse produto final que vai ir para a vesícula biliar e vai ficar armazenado até o momento da digestão, né? E quando a gente come, logo após, a gente vai iniciar o processo de digestão, vai ter o estímulo hormonal para a vesícula biliar se contrair e jogar essa bile ali no duodeno, que vai ajudar no processo de digestão. Falando primeiro do metabolismo da bilirrubina, né, que vai ser através da bile excretada do corpo. Ela vai vir do metabolismo das hemácias, então a gente sabe, né, que as hemácias elas têm um tempo de vida de 120 dias. Quando chega esse tempo, elas precisam ser destruídas. Isso é fisiológico. E o metabolismo das hemácias, né, elas têm o grupamento M. Esse grupamento M ele vai ser transformado em biliverdina, que depois vai ser transformado na bilirrubina não conjugada, ou seja, a bilirrubina que não está em associação com outras substâncias, com outras moléculas. Essa bilirrubina não conjugada, que vem direto aqui do metabolismo da quebra da M, a gente vai chamar de bilirrubina indireta. Quando a gente tem um aumento anormal da quebra das hemácias, que a gente chama de hemólise, a gente vai começar a ter um aumento patológico aqui do nível de bilirrubina indireta. Então, a gente vai dosar lá no sangue, esse exame vai vir alterado com bilirrubina indireta. Então, é bem comum em anemia hemolítica, por exemplo. Um dos sinais que vão aparecer é o aumento da bilirrubina indireta no sangue. Essa bilirrubina, que é não conjugada, ela vai ir para o fígado, e lá no fígado ela vai se juntar com outras coisas, né, com outras moléculas, e daí ela forma a bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada a gente vai chamar de bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta, ela vai ser secretada dos hepatócitos para os canalículos biliares para poder ser armazenada lá na vesícula biliar e depois ser secretada no duodeno. Quando a gente tem essa secreção lá no intestino, no duodeno, a gente vai ter a ação bacteriana sobre a bilirrubina conjugada, transformando ela em urobilinogênio. Esse urobilinogênio, ele pode tanto ser excretado pelas fezes, quanto voltar para a circulação, né, ser reabsorvido novamente pelos enterócitos, e daí voltar para o fígado, ou ser excretado, né, filtrado ali pelos rins e excretado junto com a urina. Então, dessa parte é importante a gente saber diferenciar a bilirrubina indireta da direta, saber que a indireta vai estar elevada quando a gente tiver um aumento da destruição das hemácias, e a bilirrubina direta vai estar aumentada quando a gente não, quando o fígado, os hepatócitos não estiver conseguindo colocar essa bilirrubina indireta para dentro dos canalículos. Então, isso geralmente acontece por obstrução dos canalículos, que a gente chama de esteatose hepática. Agora, falando dos sais biliares, que são produzidos ali pelos hepatócitos e vão ajudar no processo de digestão. Então, o fígado ele é responsável por produzir 70% do colesterol. Os outros 30% vai vir através da alimentação de carne, principalmente, né? O colesterol é uma gordura de origem animal. Desses 70% que o fígado produz, 20% vão
ir para o sangue, transportados pelas lipoproteínas, então LDL, HDL, VLDL, e os 80%, que é a maior parte, ele vai ser convertido nos sais biliares, que daí vão ser formados aqui a partir do colesterol e vão ajudar no processo de digestão lá no intestino. A gente não precisa saber de todas essas reações aqui, é só para ficar um pouco mais claro e a gente entender que está vindo do colesterol a formação desses sais biliares. Então, o colesterol ele é transformado em 7-hidroxicolesterol e a partir daqui ele pode seguir duas vias de reação. Ele pode se transformar no ácido cólico ou no ácido quenodeoxicólico. Daí vai ter a conjugação ou com glicina ou com taurina. Daí a gente vai ter formação do ácido glicocólico ou tauropólico. E aqui nessa via do tauro ou glicoquenodeoxicólico. O importante da gente saber é que aqui isso vai acontecer no fígado e é a formação dos sais biliares primários. Então esses são os sais biliares primários. Esses sais eles são excretados lá pela bile, vão ir para o duodeno e lá no duodeno, por ação de bactérias intestinais, eles vão ser transformados nos sais biliares secundários, que daí seria o ácido deoxicólico nessa via de reação, ou ácido litocólico nessa via aqui. Então, saber diferenciar isso, né? Saber que vem do colesterol, saber que no fígado tem a formação dos ácidos dos sais biliares primários, e lá no intestino, por ação das bactérias, a formação dos sais biliares secundários. Quando esses sais biliares chegam lá no duodeno, como que eles vão ajudar no processo de digestão? Em concentração elevada, eles vão tender a formar micelas, que são essas estruturas que se formam por conta dessa estrutura da molécula que tem uma parte apolar e uma parte polar. Então, essa parte apolar, ela vai recobrir as gorduras e já a parte polar, ela vai se projetar para fora. Então, a parte de dentro aqui, que vai conter a gordura, vai ficar voltada para dentro. Com isso, com essa ligação dos sais biliares com os lipídios, pela formação das micelas, a gente consegue ter a emulsão dessas moléculas de lipídio. Então, aqui a gente não está tendo a digestão ainda. A gente não está tendo a quebra dessas moléculas. Porém, a gente está pegando essas estruturas que eram muito grandes, esses pedaços grandes de gordura, e a gente está quebrando ele em pedaços menores. Eles continuam sendo triglicerídeos, ainda são várias moléculas grandes, mas em pedaços menores. Então aqui a gente consegue aumentar a superfície de contato desses lipídios. E com isso, as lipases, que são as enzimas responsáveis pela digestão, elas ficam em maior contato com essas placas de gordura e elas conseguem agir de maneira mais efetiva. Então é assim que os sais biliares ajudam na digestão, aumentando a área de contato dos lipídios pelo processo de emulsão a partir da formação das micelas. Depois que a gente tem a ação das lipases, esses triglicerídeos se transformam em monoglicerídeos, em ácidos graxos também. E daí é esses produtos da digestão que vão, de fato, passar aqui da luz do intestino para dentro das células do intestino lá, que são os enterócitos. Só que aqui a gente também vai precisar da ajuda das micelas para que esses monoglicerídeos passem pela membrana. Então, os sais biliares se juntam aqui nos monoglicerídeos, formam novamente as micelas e transportam esses monoglicerídeos até a membrana para que ela passe pelos transportadores. Passando os monoglicerídeos para dentro da célula lá do intestino, a gente vai ter novamente a junção desses monoglicerídeos com os ácidos graxos, formando novamente os triglicerídeos, que são essas moléculas grandes, né, vários monoglicerídeos juntos com ácidos graxos, que vai se juntar com proteínas, e daí a gente vai ter a formação de um quilomicron, que seria um transportador de colesterol, um transportador de triglicerídeo. Esse quilomicron ele precisa voltar para a circulação, né, ser reabsorvido. Só que ele não vai passar direto do enterócito para o sangue. Ele primeiro vai ir para o sistema linfático e do sistema linfático ele passa para o sistema sanguíneo. Daí assim a gente consegue ter essa reabsorção
essa absorção intestinal ali dos lipídios, da alimentação. Como que acontece o transporte nos hepatócitos, né? Então, das diversas substâncias que chegam ali pela veia porta, pela veia que vai ali para o espaço de Disse, que precisa passar para dentro dos hepatócitos e depois do hepatócito passar para os canalículos. A gente vai ter essa família, né, essa superfamília das proteínas ABC, que estão ali nas membranas, e que vão ser responsáveis por esse processo de transporte, né? A Aline na aula ela passa diversos transportadores, né? A gente vai ter os transportadores de bilirrubina direta, a gente vai ter os transportadores de sais biliares, enfim, de várias coisas ali, mas não precisa decorar exatamente tudo aquilo lá. A importância mesmo do que a gente tem que saber é que a gente tem essa superfamília e que ela vai ser, a função dela depende da quebra de ATP. Então, ela vai colocar substâncias contra o gradiente de concentração, por isso ela precisa utilizar energia para isso. E quando a gente tem choque circulatório ou qualquer alteração que cause uma isquemia, que falte sangue ali na região, esses transportadores não vão estar funcionando direito, porque eu não vou estar conseguindo formar ATP suficiente. E com isso, a gente não vai conseguir colocar a bilirrubina direta, conjugada, dos hepatócitos para os canalículos. Então, a gente começa a ter um aumento da bilirrubina direta no corpo. A síntese de lipoproteínas. Então, lembra que eu disse que 20% daquele colesterol que o fígado produz, ele não vai lá ser transformado em sais biliares para ajudar na digestão, e sim vai ser responsável pela formação dessas lipoproteínas pelo fígado. Então, isso aqui está acontecendo no intestino, né? A formação do quilomicron, que daí vai para a circulação, pela ação da lipase lipoproteica, ele vai deixando aquele triglicerídeo e o colesterol pelo corpo, né, pelos tecidos, que precisam utilizar esse colesterol e esses triglicerídeos para as diversas funções que o corpo tem. Daí ele vai se transformando em remanescente de quilomicron e que depois vai ir lá para o fígado novamente. Então aqui é essa via em roxo, aqui o quilomicron representado, que do intestino vai para o sangue e depois volta lá para o fígado. Já o fígado vai produzir o triglicerídeo e o colesterol dele, e daí esse triglicerídeo e colesterol vão ser transportados pelo VLDL. Então o VLDL vai sair do fígado levando esses triglicerídeos e colesterol até os capilares, onde a gente vai ter essa troca ali dessas substâncias, dessas moléculas. Quando o VLDL ele faz uma troca com o HDL, ele doa a ApoC2 dele e ele pega o colesterol do HDL, a gente vai ter a transformação do VLDL em IDL. E daí esse VLDL que foi entregando o colesterol e triglicerídeos para os tecidos, ele vai se transformando em remanescente de VLDL, né, que seria aqui ó, VLDL remanescente, o IDL. Eles voltam para o fígado. E daí esse IDL, ele pode fazer uma doação da ApoE. Lembra que a origem aqui era o VLDL. Então, do AC2 aqui para o HDL virou IDL. Quando doa a ApoE, vira para o HDL, vira o LDL, que daí seria só a lipoproteína que contém a ApoB100. Essa LDL que contém a ApoB100, ela vai liberar colesterol para as células do corpo e para os vasos ali. E depois que ela faz isso, volta para o fígado. Esse HDL, a mesma coisa. Depois que ele doa esse colesterol aqui e depois que o IDL se transforma em HDL, volta para o fígado. Então, de importante da gente saber isso, esse esquema aqui que eu fiz foi mais para tentar exemplificar isso que está acontecendo aqui na imagem. Acho que vocês veem isso melhor lá em bioquímica. Mas o importante também é a gente saber, né, tem essas proteínas que são específicas aqui de cada uma das lipoproteínas que a gente tem que decorar. Não tem muito o que eu explicar,
Vocês têm que decorar esses proteínas porque podem cair na prova. E também tem que saber aquela coisa do HDL e LDL, né? Popularmente a gente sabe que o HDL seria esse, entre aspas, colesterol bom e o LDL, entre aspas, colesterol mau. Por que que isso acontece? Porque o LDL ele está pegando o colesterol e levando para as células. Então, quanto mais LDL eu tenho no meu corpo, mais colesterol eu estou dando para as células, mais colesterol eu estou depositando nos vasos. Então, isso faz com que ocorra o risco da formação das placas ateroscleróticas, que podem causar obstrução e levar a uma isquemia. Já o HDL é o contrário, ele está tirando o colesterol dos tecidos e levando de volta para o fígado. Então, é por isso que é importante a gente ter é, aumento de HDL e diminuição do LDL para manter a saúde no estado bom. De fígado era isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar, tá? Daqui a pouco eu mando a parte de TGI para vocês. Até mais.